Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 8 a seguir. Diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes e da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão e nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranha de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Podem tomar vossos assentos. Meus irmãos, nós começamos terça-feira passada, o capítulo 1 de Colossenses, e fomos até o versículo 7. E o versículo 8 diz: como andar na nova vida, despojando-se de tudo. O verbo despojar-se, no original, ele tem o sentido de ficar livre, de despir-se de um velho vestuário, de uma roupa antiga inadequada. A Bíblia diz que o crente deve despojar-se de dois outros tipos de pecados. Primeiro, pecado internalizados. O que é isso? Aquilo que são internos. São pecados que agem na mente da pessoa. Nós cristãos, ou nós crentes em Jesus, devemos despojar-se da ira que se constitui numa impaciência contra alguém, misturada com aborrecimento ou ódio. Isso gera na mente da pessoa esse sentimento. Vamos ver o que diz carta aos Efésios, capítulo 4, e o versículo 26 diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Agora vamos ver o que diz Timóteo, 1 Timóteo 2 e 8. 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando o quê? As mãos santas, com ira, sem ira, e nem contenda. Então, sem ira e nem contenda. E o que é a cólera? É uma forma exacerbada da ira. Ela é explosiva e sem controle. Por isso que eu falei aqui no sábado, que viver a Bíblia não é fácil, principalmente quando se fala da temperança, que é uma virtude do fruto do Espírito.
Quando se tem a temperança, essas obras da carne, elas são controladas. Elas vêm, mas você tem o domínio sobre ela. Ela é explosiva. E também nós temos que ter o cuidado, nos guardar da malícia, que ela tem um sentido amplo, de refletir-se na malignidade, no vício e na depravação. Nós precisamos ter o controle desses sentimentos maléficos que ele trabalha. Se nós não libertarmos desse pecado, ele continua nos dominando. E temos que ter o cuidado para não deixar eles nos dominar. Esse é interno, que é interno. E o outro, aquilo que é verbalizado. E o que é isso aqui? Nós cristãos devemos despojar-se da maledicência. O que é maledicência? É toda expressão verbal contra Deus e também contra o irmão. Vamos resumir isso numa palavra: falar mal de alguém é a maledicência. É alguém tecer comentários maldosos, comentários destrutivos de alguém. Isso é a maledicência. Vamos ver o que Jesus falou sobre isso. Mateus 27 e 39. Mateus 27 e 39. Os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça. O que é isso aí? Maledicência. Isso aqui é maledicência. Vamos ver ainda Marcos 15. Marcos 15. Marcos 15 e o 29 diz: e os que repetem o mesmo texto, mesmo acabei dizendo: tu que derruba o templo e em 3 dias o edifica. O que é isso aqui? Falando mal do Senhor Jesus, blasfemando contra ele. Agora vamos para Romanos 12 e 24. Romanos 2 e 24. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Isso aqui Paulo exortando os romanos sobre o cuidado que nós devemos ter com o que nós falamos. Devemos evitar também as palavras torpes, entendimento, ou seja, linguagem indecente, as palavras obscenas, que são às vezes constrangedoras, vergonhosas. É citado aqui também, nesse texto, versículo 9, fala da mentira. E o que a Bíblia fala sobre a mentira? Vamos lá para Apocalipse 21 e 8 de Apocalipse. Você entra no céu? Será? Diz: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas, aos fornicadores e aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos. Onde é a parte? A sua parte será onde? No lago de fogo, no lago que arde com fogo e enxofre, que é o que? A segunda morte. Pastor, mas não é uma mentirinha para fechar um negócio? Sim, proveitoso, que a gente tem um bom lucro. Não pode ter uma mentirazinha como tempero, não. Não. A verdade
Porque a mentira, ela impede nós entrarmos no céu. E outra, de uma mesma fonte, não pode ter água doce e água amarga. Os lábios que adoram a Deus, ele não pode estar mentindo, ele não pode estar tecendo comentários maldosos contra alguém. Os lábios mentirosos são abomináveis diante de Deus. Vamos ver o que diz Provérbios. Provérbios 12 e 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Ou seja, quem age com a verdade, Deus se deleita. Tem o deleite de Deus. Você tem o descanso em Deus, porque encontra a guarida. Então, aqui Paulo, ele continua falando sobre o verdadeiro cristão. Capítulo 3 de Colossenses é falando do verdadeiro cristão. E o verdadeiro cristão, ele precisa despir-se dessas obras. E aí diz que o versículo 9 ao 11: vestido do novo. O crente em Jesus tem uma nova e santa roupagem espiritual. Alguém já me questionou: pastor, você não prega sobre os costumes, não? Eu ensino Bíblia. Doutrina é Bíblia. Agora, se a Bíblia não entrar, não fazer a mudança, eu não mudo ninguém. Então eu não ensino, eu não ministro sobre os costumes, eu ministro a palavra do Senhor. E a palavra é que faz a transformação na vida da pessoa. Você não vai ver eu perder tempo com isso lá. Assim ele acrescenta o versículo 10: e vos vestite do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui uma forma de transformação que há através do poder da palavra na vida da pessoa, ele se parecer com Cristo. E é o que nós temos que parecer com o Senhor. Diz a mais daquilo que ele criou, refere-se o novo homem. Que novo é esse? O homem novo é esse? O homem regenerado por Cristo. A regeneração é o nascer gerado de novo, nascer de novo. É a palavra regenerado. Vamos ver o que diz Romanos 14 e 13. 14 e 13 de Romanos, ele fala exatamente, 13 e 14 de Romanos, 13 e 14, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais o cuidado da carne e suas concupiscências, ou seja, não dá lugar a ela. Revestido de Cristo, ele não vai dar lugar para a carne, para ser conforme a sua imagem. Voltamos ainda, Romanos, capítulo 8, e o versículo 29. 8 e 29, diz assim: porque os que Deus conheceu, também o predestinou para seres conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Primogênito entre muitos irmãos. Isso aqui é o novo homem, revestido dessa nova, ou seja, regenerado, foi transformado, e agora ele parece com Cristo. Ele é a semelhança do Senhor. Cristo é tudo em todos. Nele não há distinção de raça, como nós lemos aqui, nem grego, nem judeu. Aqui
não falava de idioma grego, ou cita, mas das tribos selvagens. Somente na igreja, de toda essa que ele cita aqui, de judeu, de grego, de circuncisão e circuncisão, ou de toda cita os tribos selvagens, de somente na igreja há um nivelamento entre os homens. No culto a Cristo, lado a lado, podemos pode assentar-se só um soldado e um general. Pode estar sentado o soldado e o general, o aluno e o professor, o pobre e o rico, o letrado e o iletrado, o negro e o branco. Se assim não for, não se pode falar em cristianismo, porque o cristianismo nivela. Aqui não tem ninguém grande, nós todos somos nivelados. E por que em algum lugar tem alguém ensinando que eu sou acima de todos, sou maior que fulano? Não, amado, diante do culto ao Senhor Jesus Cristo, nós somos iguais. Aleluia, aleluia, nós somos iguais, pois Cristo é tudo em todos, não é só alguns, ou só uma parte da igreja, não, é todos em todos, bendito seja Deus, aleluia. E é demais, a nova vida com Cristo é uma vida de verdadeira liberdade. Verdadeira liberdade, de que forma? Segundo a palavra de Deus, segundo as Escrituras. Nenhum poder humano ou espiritual pode escravizar o servo ou a serva de Deus. Não, eu estou escravizado. Não, tem alguma coisa errada, porque somos livres no Senhor. Mas para garantir essa liberdade cristã, o cristão precisa pensar e buscar as coisas que são de cima. Bendito seja Deus. Vamos ver o que diz Gálatas, capítulo 5, e o versículo 1. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Nós somos livres. O Senhor nos libertou de quê? Da escravidão do pecado. Nos libertou e não nos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. O que é isso? É quando alguém desvia dos caminhos do Senhor, ele volta ao jugo da servidão novamente, ele volta à escravidão. E o versículo 3: porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servis uns aos outros pelo amor. O que é isso aqui? Eu sou livre. Não sou livre para fazer o que eu quero. Eu sou livre dentro de uma liberdade que o Senhor nos concedeu. Eu não sou livre, eu tenho alguém que está acima de mim, que me controla. Eu obedeço hierarquia. Eu tenho um líder. E quando eu tenho um líder, meu líder tem outro, tem um acima dele. Então vem a hierarquia. Então a liberdade não é da minha vida eu faço o que bem quero, da minha vida eu não dou satisfação. Então nós não estamos livres ainda. Tem alguma coisa que está escravizando, tem alguma coisa que está lhe prendendo, porque em Cristo Jesus nós somos livres para servir uns aos outros, e o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia. Mas hoje a pessoa diz: não, eu sou livre, eu faço da minha vida o que bem quer. Ele continua escravizado. Infelizmente, ele não foi livre ainda. Quando ele não obedece a alguém, uma hierarquia, é porque não foi livre ainda. Porque a pessoa que é livre em Cristo Jesus, ele não tem dificuldade de submeter uma liderança. Ele não tem dificuldade de estar na direção do Senhor nosso Deus.
ele anda conforme a palavra do Senhor. Versículo 12. Eleitos de Deus. Eleitos de Deus. Diz eleitos, santos e amados. Eleito de Deus. Esse termo eleitos ou escolhidos tem no original um significado muito especial para a igreja de Deus. Esse termo nada tem a ver com pleito eleitoral, ou escolha, ou exercício por cargos públicos, não tem nada a ver com isso. Assim como Deus, ele elegeu Israel como seu povo natural do Antigo Testamento, conforme está lá em Deuteronômio 14:2, vou dispensar a leitura. Ele também escolheu um povo seu. Como é que é esse povo de Deus? Zeloso e de boas obras. Foi esse povo que ele escolheu, está lá em Tito 2:14. Um povo seu, zeloso e de boas obras. A sua igreja, ou seja, a igreja de Cristo, a igreja dele, a sua igreja, como uma vocação celestial. Bom, o que diz aqui Hebreus, capítulo 3, da carta aos Hebreus, capítulo 3, e o versículo 1, pelo que, irmãos santos, participante da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é o nosso sumo sacerdote. Mas afinal, como tornar-se eleito? Como é que eu me torno eleito? É simples, amado. Eu tornar eleito. É só receber a Cristo como único e suficiente Salvador pessoal. É preciso receber Ele como meu Salvador e também como meu Senhor. Porque às vezes a pessoa só quer Jesus como Salvador. Não quer Ele como Senhor. Porque o Senhor você tem que submeter a Ele. Né? Você está debaixo das diretrizes dele. Eu só quero Jesus como meu Salvador, como meu Senhor, não, porque na vida mando eu. Não, é aceitar Ele como Salvador e Senhor da nossa vida. Temos a identidade na nova vida em Cristo. A nova roupagem espiritual dos eleitos são as virtudes com as quais o crente deve estar revestido. Os salvos têm de ser santo. Primeira coisa, ele tem de ser santo. Se não forem santo, não são salvos. A Bíblia deixa bem claro. Vamos conferir? Vamos lá para Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos, e o quê? E a santificação, sem a qual ninguém verá o... Vamos lá para Pedro, 1 Pedro 1:15. 1 Pedro diz: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em algumas partes. Não? Pensei que era só alguma parte, amado. Não, em toda a vossa maneira de viver. Então, a santidade é essencial ao cristão. O cristão despojou-se despojou das vestes vis do velho homem, aquilo que nós acabamos de ler agora há pouco, e revestir-se do traje santo do novo homem em Cristo. Não se trata apenas de eleição para a salvação, mas igualmente para o serviço do reino de Deus. E aqui onde fala de misericórdia, de benignidade e longanimidade, e isso tem a ver com o próximo. A doutrina da eleição, como aqui está apresentada aqui nesse texto, nada tem a ver com o calvinismo.
ou com a predestinação absoluta que vem sendo ensinada por alguns teólogos, e eu diria que eles são tendenciosos. Teólogos tendenciosos. Porque é o seguinte, o que é isso, a predestinação? Fulano nasceu para ser predestinado para a salvação, e fulano não, para a condenação. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos nós fomos predestinados para a salvação. Agora, dentro dessa predestinação, tem um livre-arbítrio, que é o direito que o homem tem de escolher se ele quer ser salvo ou não. Mas essa questão da predestinação, salvo uma vez e salvo para sempre, é antibíblico. Não tem respaldo bíblico, porque a Bíblia diz que eu preciso ser fiel até a morte. Então, o cara, se foi salvo, ele aprontou, disse, não, eu posso aprontar porque eu estou salvo. Ele está correndo um sério risco. Primeiro, do nome dele ser apagado do livro da vida. E se não tiver o nome lá, não vai encontrar com o Senhor. Vamos ver o que diz 1 Pedro. 1 Pedro 1 e 2. Diz assim, eleitos, segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas. Ou seja, a predestinação é para a salvação. O homem tem o livre-arbítrio. Ele escolhe ao Senhor e ele é purificado de todos os seus pecados pelo sangue de Jesus. Capítulo 2, versículo 9, de 1 Pedro. Mas vós sois gerações eleitas, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou de onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o chamado é para todos, não é para alguns. Se nós voltar lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que o desejo de Deus é que todo homem se salve, que todos sejam salvos. Nós observamos aqui na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3 de 2 Pedro, diz, quando o Senhor, ele vai dizer aqui no versículo 8, mas amado, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos, aí o versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tempos está aqui, mas ele é longânimo, ou ânimo longo para convosco. O que ele diz? Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então a predestinação é para a salvação de todos, não é de alguns, é para todos. Versículo 12 ainda, revestimento do cristão. E aqui Paulo, ele fala para os colossenses, ele dá aqui uma lista de peças da vestuária espiritual que o crente em Jesus deve ter sobre si. Primeira, diz entranhas de misericórdia. Entranhas de misericórdia. Isso aqui tem um sentido de compaixão, de simpatia, de afeto. Mas ela fala no sentido também dos órgãos vitais. E aqui é alusível ao coração, porque fala da miséria, e córdia fala de cardíaco, fala do coração. É como dizer assim, pegar um miserável e colocar ele dentro do seu coração. O texto tem esse sentido aqui. Aqui fala da profundidade, assim alusivo a um coração profundamente compassivo, como o de Jesus, comparando ao coração de Jesus. Vamos ver o que tinha no coração de Jesus. Vamos lá para Mateus, capítulo 9, e o versículo
36. Mateus 9, 36. E vendo a multidão, teve o grande o quê? Compaixão deles, porque andava desgarrados e errantes, como ovelha que não tem pastor. Houve esse sentimento em Jesus. 14 de Mateus. E Jesus, saindo e viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Sentimento de Jesus. Ainda 15:32 de Mateus, 15:32. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Mas não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. O que é isso aqui? Sentimento de compaixão. A misericórdia do Senhor. Capítulo 20, versículo 34. 20 e 34. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Que os dois cegos lá de Jericó, quando ele viu aquela situação, ele os curou. E Hebreus capítulo 4, e o versículo 15. Hebreus 4 e 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecar. Aqui, onde nós temos que parecer com Cristo, com esse sentimento de revertir, de entrar na misericórdia e ter o cuidado para vigiar, para não pecar. Paulo, ele exorta os colossenses a ter compaixão dos outros, do íntimo do seu ser. Sem dúvida, o crente em Jesus deve ser uma pessoa que ama não apenas de palavras e lábios, ou exteriormente, mas do íntimo do seu ser. Vamos voltar em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, e o versículo 33. Lucas 10 e 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de quê? De íntima compaixão. É esse sentimento, amado, que tem que estar nos nossos corações. É esse sentimento para com o próximo, para com o nosso semelhante. Ainda 1 João, capítulo 3, e o versículo 18, primeira epístola de João 3,18. Meus filhinhos, não amemos de palavras, e nem de língua, mas por obra e em verdade. Por obras e em verdade. Ou seja, colocar o amor na prática. Então, de entrar na misericórdia, essa vestimenta, essa indumentária, ela precisa estar conosco. Nós precisamos dessa peça indumentária na nossa vida. Segunda, benignidade. Benignidade é outra indumentária espiritual do cristão. Ela é uma virtude do fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5:22. É a qualidade daqueles que só fazem o bem. Na vida cristã, fundamentada no amor, só pode haver um lugar para a prática do bem. Não tem como. Se a pessoa exercitar o amor, vendo o amor, ele só vai praticar o bem. O nosso amor ao próximo deve ir além de quê? Das palavras. Vamos ver o que diz Tiago, capítulo 2 de Tiago, capítulo 2,
de Tiago, e o versículo 15 e 16. E algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não der-lhe as coisas necessárias para o corpo, que aproveito virá daí? Esse aqui é o 16, mas eu quero ver o 15. Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiver falta de mantimento cotidiano, aí sim, e algum de vós lhe disser, ide em paz, e aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que aproveito virá daí? Aqui a fé sem obra. A benignidade, ela mostra esse lado da fé, da bondade, ela na prática. E aqui a Bíblia diz, em Gálatas, capítulo 6, da carta aos Gálatas, capítulo 6, e o versículo 10, diz, então, enquanto temos o quê? Tempo. Vamos dizer assim, enquanto temos vida, façamos o bem a todos. A todos. Mas principalmente, quem são os domésticos da fé? Os domésticos da fé somos nós, irmão. A igreja. Eles são os domésticos da fé, porque comungamos a mesma fé, defendemos a mesma causa, a mesma bandeira. Isso não quer dizer que você não ajuda outro de fora. Diz, você pode ajudar, fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Às vezes a pessoa deixa de dar um serviço, um emprego, para um cristão ele dá para outro, que às vezes não tem nem compromisso com Deus, às vezes não tem nem compromisso com a fidelidade, que às vezes não tem nem compromisso de guardar o que eu sei, você confiar. Até porque o crente que trabalha em qualquer lugar, ele tem que ser exemplo, né? Ser fiel. O patrimônio não é dele, é de alguém que confiou a ele. Então a fidelidade, quando se fala em cristão, a fidelidade já tem que apresentar que ele vai ser honesto com quem confia nele. E outra vez não tem, ele disse, não. Só que também, amado, vou mostrar aqui o outro lado. Tem cristão também que não tem compromisso. E aí onde entra, que também a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes. Tem esse lado. Agora nós cristãos nós temos que ser exemplos. Um dia eu conversando com um certo senhor, ele disse, olha, eu gosto de dar emprego para crente. Mas um dia desse me apareceu um rapaz aqui, trabalhando aqui, que não bastava eu virar as costas e ele sentava. Cozinhava o galo com pouco fogo, né? O patrão não pode viajar que ele senta. Não, mas ele não está dando exemplo de cristão. Aí quer que o doméstico da fé seja ajudado. O doméstico da fé, você tem que dar prioridade. Mas ele precisa honrar, valorizar a oportunidade. É com empresa, eu abri só esse parente aqui, vou fechar, que dá emprego para parente. Qual que é o problema? É que na empresa ele quer ser tratado como um parente, ele não quer ser tratado como um funcionário. Aí é um problema, meu amigo. Parentesco uma coisa, trabalho é outro. Não é fato, meu irmão, vou colocar trabalhando comigo. Aí eu sou irmão do pastor Neto e eu posso falar, não, para aí, meu amigo, você é um funcionário. Como qualquer outro, você tem que cumprir com o seu trabalho, prestar o seu trabalho dignamente. Então o doméstico da fé tem prioridade, mas ele precisa valorizar a oportunidade. E a Bíblia diz, façamos o bem a todos. Fazer o mal aos outros é um desvio de conduta. Prevaricação contra Cristo, que nos manda amar alguns, não, até mesmo
amigos. Vamos lá para Mateus 5:44. Manda nós amar os amigos. 5:44. Olha o que diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que maldizem. Fazer bem os que, e orai pelos que maltratam e vos perseguem. Meu Jesus que veio na contramão, amados. Jesus que veio na contramão. Essa aqui, velho. Porque é fácil? Não. É impossível? Não. Porque o crente cheio do Espírito Santo, ele não tem dificuldade nenhuma de orar por aquele que persegue, por aquele que odeia, por aquele que faz o mal. Não, o compromisso dele é com o Senhor. Aleluia. O compromisso dele é com Deus. Aleluia. E a pessoa vai ver que ele é uma pessoa diferente. E ele se torna ganhando ele para Jesus, com o comportamento dele. O que é isso? Benignidade. É essa virtude, essa indumentária que nós precisamos. E aqui faltam mais algumas ainda, vamos deixar para terça-feira, que é a humildade, a mansidão, a longanimidade, e tem mais algumas coisas que nós vamos estar falando mais na próxima terça-feira, querendo Deus.